Olá a todos, meus irmãos. Então hoje estou aqui para vos ler uns textos e deixar para vocês refletirem, contemplarem, meditarem neles. Missionários cristãos zelosos, Kibi, tinham chegado ao Tibete bem antes dos padres franciscanos visitarem Lhasa em diversas ocasiões, já no século XIV, na esperança de converterem os tibetanos à fé cristã. Um esforço que não foi abençoado com sucesso. Quando os missionários cristãos contaram aos tibetanos que Cristo havia-se sacrificado na cruz para a redenção da humanidade e que por fim ele voltou a viver, os tibetanos aceitaram toda a história como algo que já soubessem e exclamaram com entusiasmo: Foi ele! Foi ele! Os budistas piedosos estavam completamente convencidos de que Cristo era uma encarnação de Padmasambhava. Os missionários chegaram à conclusão de que era melhor parar em tentar convencer a população, não por se depararem com muita resistência, mas, pelo contrário, porque os seus ensinamentos eram interpretados como uma confirmação daqueles que haviam sido proclamados por Sakyamuni, Padmasambhava e outros santos budistas. Então hoje existem menos de 200 cristãos em toda a população de Ladakh. Depois desta breve introdução, passemos então aos textos em causa. E aqui, entre Jesus e Buda, uma comparação. O Deus das tribos semitas, para ser eufemista, é uma divindade com sede de sangue e de vingança. Yahvé, Jeová dos judeus, tende a ser retratado como um suzerano atemorizante, sentado em um trono acima das nuvens, castigando o seu povo escolhido, violentamente, sempre que transgride as suas leis e restrições. A filosofia por trás do Sermão da Montanha de Jesus, conforme reportado no Evangelho de Mateus, é iluminada por um Deus, por um divino, por um absoluto totalmente diferente. A mensagem de Jesus é um ensinamento de compreensão, de amor. Uma pregação prazerosa de perdão, de reconhecimento, de reconciliação. Compreenda ao seu próximo, como a si mesmo, como você se compreende a si mesmo. Ama o seu próximo, como você se ama a si mesmo. Se alguém lhe dá uma bufetada em uma face, ofereça também a outra. Dificilmente haverá maior contraste com as atitudes reveladas nesse dito de Antigo Testamento. Nenhuma outra religião na área oriental do Mediterrâneo pode ser comparada com a magnânima graça de amor pregada por Jesus. Onde Jesus aprendeu os preceitos por ele pregados no Sermão da Montanha?
Uma resposta possível a esta pergunta pode ser encontrada em escrituras budistas na época pré-cristã, com o Lalita Vistara. Essas escrituras, chamadas de Lalita Vistara, é uma biografia de Buda que está ligada em tempo e cultura com o Sarvastivadins. E perdoem-me aqui estas traduções que possam não estar bem corretas. Não é? As suas partes mais antigas, que derivam do Hinayana, datam do 3º século a.C. Embora a versão completa em sua forma atual foi compilada na época do nascimento de Jesus e incluída no cânon de Mahayana pelo Édito do Conselho de Aran, no 1º século depois de Cristo, significativamente alguns anos antes da compilação do Novo Testamento. Então, neste Lalita Vistara, Buda diz o seguinte: o conhecimento da verdade, alcançar o Nirvana, essa é a bênção suprema. O ódio só pode ser vencido pelo amor. O mal pode ser superado pelo amor perfeito. Não é o ódio contra o ódio. Não fale palavras duras ao seu vizinho, pois ele lhe responderá nos mesmos termos. Depois aqui uma historinha de lá. Um mercador de uma localidade pediu que o iluminado o ensinasse. As pessoas são violentas, disse o renascido. Se elas o ofendessem, como você reagiria? Respondeu o mercador. Eu nem sequer me dignaria a reagir. E se elas lhe batessem? Tampouco reagiria. E se o matassem? E o mercador sorriu. A morte, mestre, não é mal algum. Algumas pessoas até a desejam. Da mesma forma, Jesus diria a seus apóstolos: se alguém lhe bater na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Buda disse a seu discípulo favorito, Ananda: acredita em mim, Ananda. Todos os que acreditam em mim alcançarão grande alegria. Jesus instruiu os seus discípulos a acreditarem nele e não vacilarem em sua fé nos mesmos termos. Em outra ocasião, Buda descreveu o gosto de dar esmolas como uma semente plantada em bom solo que dará muitos e bons frutos. Ele também declarou: o alimento que é comido não destrói uma pessoa, mas tirar uma vida, roubar, mentir, praticar o adultério e até pensar em fazer essas coisas, com certeza levará à destruição de uma pessoa. E um homem enterra um tesouro em um poço profundo, mas assim escondido, o tesouro não tem nenhuma serventia para ele. Enquanto um tesouro de afeto por um vizinho, de piedade e de moderação, esse é um tesouro que nenhum ladrão jamais poderá roubar. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Também, quando os céus caírem na terra, mesmo quando o mundo é engolido e destruído, mesmo então, Ananda, as palavras de Buda permanecem verdadeiras. E em outro lugar, o iluminado refere-se a si mesmo como um pastor cheio de sabedoria. E até temos lá, no Afeganistão, onde foi encontrada uma estátua de Buda, né, com o cordeirozinho
às costas, precisamente como tantos retratam Jesus. Então, o iluminado refere-se a si mesmo como um pastor cheio de sabedoria que se curva para redirecionar a parte do rebanho que se dirige para o abismo. Todas estas palavras de Buda fazem lembrar muito daquelas ditas por Jesus e contidas nos Evangelhos. Poderia Jesus estar familiarizado com as palavras contidas no Lalita Avistara? Será? Depois de ser batizado por João, Jesus retirou-se no deserto, onde foi submetido à tentação pelo inimigo. O inimigo, ele próprio, o seu lado negativo. 500 anos antes, Buda também foi alvo de uma série de tentações por Mara, o senhor dos prazeres sensoriais, tal como é narrado no Lalita Vistara. Para Siddhartha, no meio do seu jejum e meditação, Mara oferecia pratos deliciosos e mostrava-lhe riquezas e distrações deste mundo. Mas a concentração contemplativa não foi nem um pouco perturbada. Jesus passou pelo mesmo teste no deserto com igual resultado. Uma história parecida de tentação é contada a respeito de Zaratustra, de Zoroastro. E, de facto, o mesmo tema, relativamente bem comprovado no Oriente, desempenha um papel em muitas histórias das vidas dos santos cristãos. Jesus mandou que seus discípulos saíssem e proclamassem a mensagem de alegria à casa de Israel. Como os sannyasis hindus, os discípulos não deviam levar ouro ou prata consigo mesmos, nem um segundo par de sapatos ou de roupas. 500 anos antes de Jesus, Buda usou a mesma ordem ao nomear os seus primeiros discípulos, os Nobre 30. Como Jesus diria mais tarde, venham, sigam. Os discípulos renunciaram a tudo e imediatamente o seguiram, assim como Pedro e André e os filhos de Zebedeu seguiram Jesus um pouco mais tarde. Assim como Jesus, Buda falava em parábolas. Certa vez Jesus descreveu como um homem cego não podia dirigir outra pessoa na mesma condição, sem que os dois caíssem, numa vala. Em uma passagem semelhante, Buda diz: quando pessoas cegas se seguram umas às outras em uma fila, o primeiro à frente não enxerga, o do meio nada enxerga e o último também nada enxerga. Há também um equivalente para a parábola do filho pródigo nas escrituras budistas. Outras parábolas de Jesus não estão presentes em os ditos de Buda, mas em tradições e provérbios hindus, em épocas pré-cristãs, inclusive, por exemplo, o famoso ditado: a fé move montanhas. Assim, Krishna desloca a montanha de Govardhana para proteger os seus habitantes da ira do deus Indra. E no Ramayana, o deus macaco Hanuman carrega uma montanha para o Sri Lanka. Nada de semelhante havia nas tradições do Velho Testamento. Muitos milagres são atribuídos a Buda, entre os quais há alguns bem semelhantes àqueles descritos no Novo Testamento, nos quais são conferidos a Jesus. Buda e os seus discípulos foram convidados para um casamento na cidade de Jambamunada. O santo grupo sentou-se para comer uma boa refeição.
Mas a comida, em vez de ser rapidamente reduzida à medida em que era consumida, aumentava em quantidade e continua aumentando, de modo que, apesar da chegada de cada vez um maior número de convidados, havia refeição suficiente para o que veio a ser uma verdadeira multidão. Como Jesus, Buda era considerado divino e humano ao mesmo tempo. Antes da sua chegada à Terra, Buda existe como um ser espiritual entre as entidades divinas do mundo espiritual. Por sua livre e espontânea vontade, ele deixa a Terra a fim de beneficiá-la. Como Jesus, seu nascimento é o resultado de um milagre. Um anjo mensageiro proclama que ele será um salvador e profetiza à sua mãe: desejo-lhe toda a felicidade, rainha Maia. Alegre-se e fique feliz, pois a criança à qual você dará à luz é sagrada. Assim como havia sido contado ao velho e piedoso Simeão que ele chegaria a ver a vinda do Messias, do Machia, para os judeus, o nascimento de Buda foi profetizado pelo velho santo Asita, que pouco antes de morrer foi visitar o recém-nascido e, tomando em seus braços, declarou: este é o inigualável, o proeminente entre os homens. Ele alcançará a altura suprema da iluminação. Ele possui o conhecimento da vontade suprema. É ele quem colocará em movimento a roda da doutrina. Ele teve compaixão das lutas da humanidade. A fé que ele vier a fundar se espalhará por todo o mundo. É preciso lembrar que Simeão, na mesma força, pega a criança santa em seus braços e diz: agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixarás o teu servir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Uma luz para iluminar os gentios e glória de Israel, teu povo. Até académicos relativamente cautelosos estão convencidos que essa fala tem um procedente direto do budismo. Na escola, o jovem príncipe Siddhartha, de alguma forma, já está familiarizado com todos os tipos de textos religiosos. Ele sai em um passeio curto por conta própria, fica perdido, finalmente é encontrado em meditação profunda. Os paralelos com Jesus na idade de 12 anos, descoberto no templo em debate erudito com peritos das Escrituras, enquanto os seus pais estiveram à sua procura, são tão óbvios que é impossível não ver a correlação. Buda começa a ensinar publicamente com a idade de 30 anos. A mesma idade em que Jesus começou a fazer o mesmo. Como Jesus, Buda viaja pelo país acompanhado de seus principais discípulos, em pobreza voluntária, enquanto os instrui a usar imagens vividas e parábolas. Como Jesus, Buda teve 12 discípulos principais e os seus primeiros seguidores são 2 irmãos, em um paralelo perfeito com os primeiros seguidores de Jesus. Quando chamados por Buda, seus primeiros companheiros estavam sentados debaixo de uma figueira.
E assim foi que, sentado embaixo de uma espécie de figueira da Índia, Buda atinge a iluminação. Para os budistas, essa árvore, ficus religiosa, continua sendo o símbolo mais importante da busca pela iluminação. Jesus também encontra o primeiro discípulo, Natanael, sentado embaixo de uma figueira. Tanto Buda quanto Cristo têm um discípulo favorito e um que o trai. E assim como Judas Iscariotes, o inimigo de Buda, Devadatta, acaba em um triste fim, embora a sua conspiração fracasse e a de Judas não. Da mesma forma que Jesus criticava os fariseus, os judeus ortodoxos que agarravam firmemente à lei mosaica, Buda criticava a casta sacerdotal dos brahmanes, cuja ortodoxia ficara reduzida a rituais e regulamentos oficiais insignificantes. Como aprendizes arrogantes de um ofício, eles ainda estão aprendendo. Os sacerdotes estão sempre expandindo a sua rede de regulamentos e são a raiz de todo o esquema maldoso. A respeito dos fariseus, Jesus também dizia: amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos diante dos homens. Da mesma forma que Buda caracteriza os Ramanes, por dentro vocês são como madeira bruta, embora a sua aparência externa seja como uma madeira lisa. Jesus coloca em evidência a hipocrisia dos fariseus. Sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáver e de toda a podridão. Exatamente como Buda rejeita os sacrifícios com sangue realizados por alguns brahmanes, Jesus também denuncia os sacrifícios com sangue dos judeus. Exatamente como Buda ensina noções básicas do que é puro e do que é impuro, e de como as abluções ritualistas podem ou não ser eficazes. Jesus também censura qualquer que seja insincero e goste de ostentações. Apesar de todas as tentativas de obliterar a verdadeira origem dos ensinamentos de Jesus, e apesar da compreensão dos evangelhos em estreita conformidade, embora em linhas diferentes, mas mais de 100 passagens do Novo Testamento podem ser citadas como evidências de fontes que remetem a uma tradição muito mais antiga, o budismo. Então, deixo-vos aqui com estas palavras para que possam realmente refletir nelas, meditar nelas e depois deixarem aí os vossos comentários, quaisquer que eles possam ser. Até à próxima. Gostei de estar convosco.